Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, fechando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro de sexta-feira, num momento em que todas as pautas que estavam sendo discutidas, tanto pelo nosso portal, como também em outros veículos de comunicação, acabaram sendo suplantadas em função de um episódio muito grave e complexo que coloca o ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, no centro de todos esses debates. Eu vou conversar aqui com vocês sobre alguns aspectos e algumas situações jurídicas que podem decorrer dessa história toda e os aspectos políticos também, em meio a outros assuntos que também irei abordar com vocês aqui no nosso portal de hoje. Antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. E nunca se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, olha, tá uma polêmica danada, né? A situação, todos vocês que acompanham os noticiários aqui no nosso país já estão sabendo. Polícia Federal abre investigação após denúncias de assédio contra Silvio Almeida. São denúncias tanto de assédio moral quanto assédio sexual. São duas coisas bem diferentes. O assédio moral é aquela situação em que alguém que está ocupando uma posição de comando e constrange pessoas a fazer situações que a pessoa não deveria fazer, não seria obrigada a fazer, mas ela acaba fazendo porque é o chefe que está mandando. E a outra questão envolve uma figura que está no Código Penal, no artigo 216-A, que classifica como assédio sexual a pressão que alguém que esteja num cargo de comando, de chefia, alguém que tem uma influência, tenha poder de mexer no futuro ou na vida da vítima, exerce contra ela em determinado momento. Porque se a vítima não se comporta atendendo aos desejos sexuais do autor, a pessoa acaba sofrendo algum tipo de reprimenda, né? Algum tipo de consequência. O artigo é esse aqui, ó. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função. Detenção de 1 a 2 anos. A pena é aumentada até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. Bom, então é o seguinte. Então, para a gente ter aí a caracterização de um possível crime envolvendo aí o ministro Silvio Almeida, seria necessário que fosse provado que ele exerceu algum tipo de pressão para obter alguma vantagem sexual sobre subordinados dele. Então, nós não sabemos absolutamente nada do que está sendo apresentado aí pelos veículos de comunicação, porque não há ainda materialidade. Nós não sabemos quem são as vítimas, o que de fato teria acontecido, quais são os fatos relatados. Enfim, existem diversas situações aí no campo da subjetividade e aí é muito complicado a gente tirar qualquer tipo de conclusão, porque a gente aprende no bom direito que julgar é fácil, o difícil é ser justo. Mas nós temos uma questão política muito complicada no meio dessa história toda. Porque, em que pese o ministro Silvio Almeida está naturalmente fazendo a sua própria defesa, né, alguns elementos vão complicando esse episódio todo, como, por exemplo, uma foto que a Janja publicou beijando a testa de Aniele Franco. Isso acompanhado de um silêncio de Aniele Franco até o momento atual que eu estou falando aqui com vocês. Isso tudo, gente, é uma coisa que pode até criar uma briga doméstica dentro lá da casa do presidente da República, né? Porque a Janja está influenciando na opinião pública com esse tipo de comportamento. Ela projeta uma série de interpretações com esse tipo de fato que ela está colocando. É uma fotografia que apresenta uma solidariedade à ministra Aniele Franco. Tem uma outra questão também que foi o Ministério de Direitos Humanos. O Ministério das Mulheres classifica como graves denúncias contra Silvio Almeida e cobra rapidez na investigação. Pasta divulgou nota pública na página oficial e nas redes. As denúncias de assédio sexual contra o ministro vieram à tona nessa quinta-feira. Bom, esse assunto está fazendo, então, que todas as pautas aqui no nosso país
sejam suplantadas. E o que a gente poderia dizer do ponto de vista assim, de uma moralidade pública? Em primeiro lugar, quando o fato surgiu, se isso é noticiado, e isso é uma coisa que diz respeito à reputação de um ministro, sobretudo na pasta de direitos humanos, em qualquer país civilizado, não estamos falando aqui no Brasil, porque isso aqui é muito raro, né? Aconteceu uma vez ou outra. O homem público ele tem que chegar e entregar o cargo. É o que o ministro Silvio, na minha opinião, deveria ter feito logo no começo do episódio. Ter entregue, chamado o presidente Lula, ter pedido uma audiência e ter entregue o cargo com a seguinte observação: olha, estou entregando o cargo porque pintou uma denúncia muito grave e complexa contra a mim, contra a minha conduta, e eu exijo que se faça uma investigação rápida e que seja consequente e, provada a minha inocência, eu retorno para o cargo. Se não, enfim, perdeu, né? É que os homens públicos fazem em muitos lugares. No entanto, o ministro Silvio ele entendeu que isso está sendo um ataque tanto a ele quanto a uma política pública que ele desenvolve à frente do Ministério dos Direitos Humanos. E aí, ao não tomar nenhum tipo de atitude, ele vai deixar com que o presidente da República seja o árbitro dessa situação. O presidente da República não se precipita, já teve outros casos também onde pessoas foram acusadas, ele dá o benefício da dúvida, ele sabe como é importante ter um julgamento justo, mas a situação do ministro Silvio ficou muito complicada. Eu acho que até o final do dia ele não deverá mais estar no governo aí. Eu acho que deve ser apresentada uma nota dele mesmo, como se ele mesmo estivesse tomando essa iniciativa, né? Mas certamente ele será pressionado pelo presidente Lula a se manifestar, porque é um ponto muito sensível do governo, né? Então, gente, não dá para fazer nenhum tipo de julgamento dessa história. O que nós temos que aguardar são os acontecimentos se desdobrarem, as revelações, tanto da inocência quanto de uma acusação ou de uma responsabilização, serem materializadas para que a gente possa fazer um julgamento mais justo dessa história, né? Fora isso, são precipitações, né? Então, essa é a situação que eu queria trazer, pelo menos alguns elementos aqui para a sua reflexão, mostrando que, em primeiro lugar, não há crime, mas havendo, no final da história, uma comprovação de uma conduta, será uma conduta moralmente inconcebível, insustentável, né? Mas isso tudo depende dos fatos que vão surgir. Bom, fazendo um corte, voltaremos mais tarde repercutindo ainda o que vai acontecer durante esse dia e vamos entrar agora em outras pautas. O enquadramento político do Supremo. O Estadão está dando repercussão, uma pesquisa que foi feita pelo Atlas, pelo Instituto de Pesquisa Atlas, absolutamente mambembe, sem pé nem cabeça, sem nenhuma metodologia, uma pesquisa meio que encomendada mesmo para queimar o Supremo Tribunal Federal, queimar o ministro Alexandre de Moraes. Colocando perguntas abstratas, né? Você acha que o ministro está exagerando ou não está exagerando? Bom, como você tem uma grande parcela de pessoas que são bolsonaristas e outras não, quem é bolsonarista vai dizer que sim. Quem não é vai dizer que não, porque fica no achismo. As perguntas objetivas deveriam ser colocadas no outro sentido. Uma empresa que avilta a Constituição Federal, o empresário estrangeiro, ele tem o direito de descumprir medidas jurídicas, mesmo que considere as medidas ilegais? Enfim, são perguntas sobre fatos que estão sendo decididos e não aquilo que as pessoas acham em cima do subjetivismo, né? E o Estadão usa esse tipo de pesquisa mambembe para dizer que o Supremo tem que baixar a guarda, a bola, e sobretudo o ministro Alexandre de Moraes, né? O que eles querem? Que o ministro seja mais lento? Que o ministro deixe de apurar? Que o ministro deixe de decidir? Bom, uma coisa é certa. Depois dessa história toda, esses inquéritos todos, eles ganham mais força para serem concluídos, mas eles só se arrastaram durante tanto tempo, isso ninguém fala, né? Porque nós não tivemos um procurador-geral da República que tivesse tido a capacidade mínima de exercer aquilo que a Constituição manda, ou seja, de pegar esses fatos todos e denunciar. O ministro Alexandre de Moraes sabia que, diante de todos os crimes que estavam sendo apurados e materializados, se ele jogasse para o Procurador-Geral da República, isso tudo iria para a gaveta. Só que agora nós temos um outro Procurador-Geral da República. E esse Procurador-Geral da República, em que pese estar fazendo vários atos positivos, está numa lerdeza absoluta também, o que é objeto de críticas todos os dias aqui no nosso portal do José. Bom, passando para outro assunto,
Investidores que ajudaram o Musk a comprar Twitter já perderam bilhões. Falei com vocês sobre isso ontem e ele vai perder mais dinheiro. Pesquisa aponta que 26% dos publicitários planejam cortar repasses para X em 2025. Gente, no plano mundial, o Musk está super queimado. As pessoas estão vendo que ele está tomando uma postura parcial, uma postura de ataque à democracia brasileira, que ele é incoerente, que em outras nações ele não faz isso. Então, isso tudo não passa despercebido pelo olhar de uma pessoa que está isenta, está independente, está olhando o que está acontecendo. Então, a figura está com a reputação muito queimada, muito ruim. E para piorar, na cabeça da extrema-direita, isso é uma coisa maravilhosa, mas para piorar, aconteceu isso aqui. Trump diz que Elon Musk vai liderar a comissão de eficiência no governo em eventual segundo mandato. Será um cargo quase de ministro no governo Trump, se Trump vier a ser eleito, né? O que nós estamos aqui torcendo para que não aconteça. Não que uma vitória de Kamala represente uma revolução nos Estados Unidos, não, nem no mundo. Mas colocar um grupo de delinquentes comandando a maior nação do planeta é complicado, né? Então, vai criar conflito de interesses. O que nós vamos ter? Nós vamos ter aí esse bilionário confuso da cabeça, para não dizer outra coisa, né? Comandando a geopolítica nos Estados Unidos, junto com Donald Trump. Os bolsonaristas estão acreditando que isso vai acontecer, né? Bom, e aqui chegando na parte final aqui do nosso papo, bom, deixa os bolsonaristas sonharem. Esse episódio de hoje, inclusive, deu uma murchada na manifestação que eles querem fazer amanhã, né? Eles estão aí perder a pauta do dia, né? Decisão incendiária de Nunes Marques sobre X enche a bola de Elon Musk. O que acontece, gente? O Nunes Marques foi flagrado em mais uma festinha de arromba, porque muita gente se esqueceu, né? Ele já foi num jato também de outro empresário para Roland Garros há um tempo atrás, né? Com tudo, uma situação muito escabrosa que mostra que o ministro é um bolsonarista mesmo, né? Porque ele também não tem a menor ética, a menor pudor, faz esse tipo de coisa. E aí caiu por sorteio na mão dele essa responsabilidade de falar sobre o assunto, que para ele agradar o bolsonarismo, o que ele fez? Ele jogou isso para o plenário do Supremo Tribunal Federal. E aí, gente, o plenário do Supremo Tribunal Federal vai dizer que essa ação aí para tentar salvar o X é absolutamente inútil, né? Bom, eu voltarei aqui para a gente conversar sobre todos esses assuntos, mas por enquanto espero ter jogado aqui algumas informações para a sua reflexão. Fico por aqui, um grande abraço, até mais tarde, tchau!